Pessoal, eu sou Alexandre Marinho, eu sou matemático e esse é meu perfil para quem quiser me conhecer mais profissionalmente. Eu tenho minhas convicções políticas, mas eu tento ajudar pessoas a terem mais informação para que elas votem de forma mais consciente, né? Então eu tento ser mais imparcial nas minhas avaliações e isso é feito nesse canal do Telegram. Se você quiser ver as outras publicações, aqui é um vídeo, mas há várias publicações escritas, você pode acessar esse canal aqui. Hoje é dia 25 de setembro e faltam aí menos de 2 semanas para as eleições ocorrerem, o primeiro turno, que será no dia 7 de outubro. Então, essa próxima semana é uma semana decisiva para esse processo eleitoral. E a minha intenção com esse vídeo é ajudar a fazer uma análise mais fria do que está acontecendo algumas informações um pouco equivocadas, outras análises que estão um pouco cegas a possibilidades. Então, meu objetivo aqui é de tentar ser mais frio nessa avaliação. Não estou aqui para discutir se ideologia A é melhor que ideologia B. Eu estou aqui para tentar friamente analisar os números que estão aparecendo, né, o que faz sentido, o que não faz sentido, para te ajudar a tomar uma decisão mais embasada. Primeiramente, eu queria isolar dessa discussão. Eu sei que existem várias dúvidas se as urnas eletrônicas funcionam plenamente ou não, se são fraudadas ou não. Eu não vou entrar nesse tipo de discussão. O que está ao nosso alcance como eleitores nesse momento é escolher um candidato e as urnas e votar, ok? Uma segunda situação que tem acontecido muito são pessoas compartilhando links no WhatsApp, inclusive informando que é uma pesquisa do Datafolha, do Ibope. Isso tudo é falso, tá, gente? Isso não existe. Esses institutos de pesquisa, eles têm que ter uma metodologia bem específica para eles poderem atuar. E mesmo pesquisas desenvolvidas por pessoas normais, elas não são representativas. Hoje nós temos cerca de 2/3 da população utilizando o WhatsApp. Ou seja, uma pessoa que nem tem um acesso ao WhatsApp, ela não tem como votar. Então, esse 1/3 da população não é representado em qualquer que seja uma forma de avaliação de votação pela internet, pelo WhatsApp, por qualquer meio. Então, não adianta achar que aquilo é representativo, que o seu candidato tem X votos em uma avaliação dessa na web, porque não é representativo da realidade. O que nós temos para poder avaliar são realmente os institutos de pesquisa, tem esses dois mais conhecidos, há outros institutos que fazem pesquisas, alguns de forma mais local e poucos de forma nacional. Então, são esses de forma nacional que eu tenho acompanhado, e eles não estão dando resultados muito diferentes desses dois mais conhecidos aqui. Então, é baseado nisso que eu vou fazer algumas análises. Essas análises, elas correspondem a uma foto da realidade de momento. Elas não são análises de o que talvez aconteça no futuro. Elas são perguntas para as pessoas, geralmente por telefone, em múltiplos municípios do país, com diferentes classes, diferentes faixas etárias, diferentes tudo, de forma a representar ao máximo possível, com a melhor curacidade possível, os votos das pessoas. É claro que isso não é perfeito, mas isso é o melhor que está ao nosso alcance nesse momento para ser avaliado. Algo que nós temos de mais recente, essa pesquisa do Ibope, que ocorreu nesse último final de semana, que é importante sempre olhar a representatividade da pesquisa. Então, essa pesquisa foi feita com 2.500 eleitores nessa quantidade de municípios. Uma pesquisa mais recente. Na semana passada, houve a pesquisa mais representativa de todas. Então, repara que essa aqui pegou, né, 8.600 eleitores em muito mais municípios. Então, essa pesquisa ela é mais forte do que a mais recente, mas ela, claro, ela perde em alguns aspectos por ela ser do final da semana passada. Então, é baseado nisso que eu vou fazer algumas avaliações aqui. Eu queria ressaltar também que existem alguns outros institutos de pesquisa, eu tenho acompanhado os resultados dessas pesquisas, você pode no Google digitar, né, pesquisa presidencial 2018, aparecem, né, existe no próprio TSE uma lista das pesquisas registradas, oficiais, algumas nacionais, algumas regionais, mas esses resultados das outras pesquisas não estão diferindo, as conclusões são basicamente as mesmas, então eu vou basear nessas duas aqui.
Bom, então começando de cima para baixo, né, o Jair Bolsonaro, dá para ver que ele teve um crescimento ao longo do tempo, né, nas pesquisas do Datafolha e do Ibope, com um crescimento maior nessa época, houve uma comoção por conta do atentado e tudo mais, mas a gente já vai notando que a coisa vai se estabilizando. Até semana passada estava em torno dos 28, agora continua. O importante tem parte da contribuição pela situação do atentado dele, né, esse pico aqui principalmente, mas o óbvio ninguém diz, né? Basta ver a quantidade de pessoas indecisas, brancos e nulos, estava aqui perto de 40%, e agora já está abaixo de 20%. Então, basicamente o que aconteceu é algo natural em qualquer eleição. Dessa turma aqui, né, de mais de 20% que tomou uma decisão, né, essa turma, parte dela decidiu votar no Bolsonaro. Então, ele saiu dos 20% para os 28%. Dos 20% que foram distribuídos, 8% vieram para ele. Então, isso não tem nenhuma surpresa em relação a isso, é um crescimento normal. O importante de analisar aqui é que esse público que está aqui restando, que ainda diz que vai votar branco e nulo, ou que ainda não respondeu, é um público que tem, esses aqui talvez ainda estejam decidindo, mas eles não estão muito felizes com as opções que eles têm, por isso que eles estão indecisos, bem provável. Enquanto o pessoal que está continuando com a opinião de votar branco e nulo, tem menos probabilidade dessas pessoas escolherem um candidato. É provável que eles vão anular mesmo o voto deles. Então, esse crescimento, ele vai naturalmente ser estagnado, porque não tem mais esse público indeciso. Existe uma campanha em favor da eleição do Bolsonaro no primeiro turno, mas basta um pouco de análise em cima desses valores aqui para a gente perceber que isso, por mais que isso seja uma foto do momento e que algumas coisas possam mudar, existem algumas realidades que é difícil negar. Um eleitor do Fernando Haddad, do Ciro Gomes ou da Marina vai ser raro uma pessoa dessas que já declarou voto a um deles, não é alguém que não sabe, não respondeu, já declarou voto a eles, dizer, né, ir lá nas urnas e votar no Bolsonaro. Então é muito oposto, é muito contrário à opinião. Então, os votos que o Bolsonaro pode herdar são alguns votos, se os eleitores do Alckmin desistirem dele, do Amoedo, do Álvaro Dias, do Henrique Meirelles, os demais não. Se esses eleitores migrarem para o Bolsonaro, mesmo assim, mesmo que a grande maioria deles, mais da metade, migre, não é possível ele atingir mais de 50% dos votos válidos. Então, nós temos que tomar cuidado. Essa possibilidade do Bolsonaro eleito no primeiro turno é algo que não caminha para acontecer. Então, há consequências em vender essa ideia, né? Eu vou tratar disso mais adiante. Bom, existe também uma argumentação que é verdadeira de que há eleitores do Bolsonaro enrustidos, né? Igual havia eleitores lá do Trump que na última hora não falavam que iam votar nele, mas depois decidiram votar. Mas essas pessoas, elas estão ou nesse grupo do não sabe, né? Quem fala que não vai votar vai anular, não está muito nesse grupo. Quem está no não sabe, ok, e quem está num desses outros que eu mencionei antes. Então, mesmo somando, né, pegando metade de cada um desses e somando, ou mais da metade, nós não vamos conseguir os 50% aqui para o Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Então, a realidade é que nós teremos um segundo turno. Então, nós temos que trabalhar em cima dessa realidade. Já o Fernando Haddad, ele vem crescendo como todo mundo já esperava, né? E vai continuar crescendo porque a campanha dele começou agora. Então, é importante analisar de onde vieram esses votos, né? Essa transição que ocorreu aqui, e como que os votos estão migrando. Então, dá para ver que o Bolsonaro ele deve ter herdado 2% dos votos do Alckmin, né? Dificilmente alguém dos 9 para 7 aqui foram pessoas que migraram para sair do PSDB e votar no PT, dificilmente. Então, basicamente, eles migraram para o Bolsonaro. E esse aumento aqui de 11%, eles são basicamente as perdas que a Marina teve, né? Teve 3% de perda nesse mesmo intervalo aqui, mas, na mesma forma, teve aqui uns 5% de pessoas que estavam pensando em anular e que decidiram, não vou anular não, né? Já que eu tenho que decidir entre, né, PT, Bolsonaro, eu vou decidir
votar no PT, e isso naturalmente fez com que aumentasse as chances aqui do Fernando Haddad. E assim, pelas mesmas razões que eu mencionei do Bolsonaro, dá para ver que a curva está achando seu espaço, né? Que eles estão acabando os eleitores indecisos, então esse comportamento de crescimento acentuado, ele tende a diminuir, né? O crescimento acentuado. Repara que aqui também já partiu de 5% que ganhou, 4% que ganhou nesse intervalo, aqui já passou para 3%, né? Na outra pesquisa também já atenuou. Então, isso basicamente significa, olha, esses players aqui, eles têm pouco para crescer, né? Eles podem tirar mais votos de algumas pessoas e crescer mais um pouco, mas agora é o momento de, olha, ou estabiliza e nós vamos ter realmente um segundo turno entre esses dois candidatos, ou alguém vai começar a ganhar destaque aqui. Se um desses outros players aqui começar a crescer de novo, ele chama atenção, né? E aqui crescer de novo é 2, 3%, já dá um sinal de recuperação e pode ser que ele comece a disputar com os outros novamente. Mas só para pontuar que dificilmente nós teremos um desses dois despontando. Quem decidiu que vai votar nele, mais ou menos já tem a decisão tomada e nós devemos ficar por aí. Quanto aos demais candidatos, algo óbvio, né? Todo mundo vê que a Marina só despenca, né? Saiu aqui de 12 para 5, no outro de 16 para 7, por mais que alguém poderia questionar as pesquisas, não tem muita dúvida que ela só cai, né? Pode ser que ela estabilize, mas dificilmente, né, dá tempo dela parar de cair, estabilizar e voltar a crescer, né? A não ser que aconteça um atentado com ela, alguma coisa mais grave, né, que mude isso radicalmente, mas não é bem o caso. Então, quem está em queda acentuada assim, não consegue reverter mesmo. O Alckmin não sai do lugar, né? Ele fica na mesma posição praticamente desde sempre, de 7 para 8, está dentro da margem de erro, enquanto o Ciro ganhou um pouco ao longo do tempo. Né? Parte desses votos, eles estão migrando, né, para esses dois candidatos principais, enquanto algumas pessoas aqui dos brancos e nulos estão tomando a decisão também de vir votar num desses aqui. Então, não quer dizer necessariamente que os eleitores desses dois estão abraçados com a causa desde o início. Claro que a grande maioria parece estar, né? Então, assim, eu não diria que esses dois estão fora do páreo. Nós temos aí uma semana, mais uma pesquisa do Datafolha no final dessa semana, tem debate na Globo, tem algumas coisas que essas pessoas, né, podem vir a se destacar. Isso já aconteceu no passado, mesmo sem ter o poder da internet que nós temos hoje, né? Em eleições anteriores, candidatos que estavam, né, na última eleição, né, a Marina e Dilma iam para o segundo turno até um certo ponto das pesquisas. O Aécio veio e ultrapassou mais no final da campanha e foi para o segundo turno e quase ganhou, né? A eleição ficou bem pareada, a eleição contra a Dilma. Então, é cedo para dizer, nesse mundo nosso integrado, com muito mais comunicação via WhatsApp, as pessoas expressando suas opiniões, é cedo dizer que esses dois aqui estão fora do páreo, mas a Marina eu acho que não dá tempo mais dela se recuperar. Bom, esses próximos três candidatos aqui, o João Amoedo, o Álvaro Dias e o Henrique Meirelles, eles estão numa situação, digamos, parecida com o Ciro e o Alckmin, no sentido de que eles não decolaram, né? Eles continuam na mesma faixa que eles estavam, com pequenas diferenças, né? O Álvaro demonstrou uma queda ao longo do tempo, dá para ver nas duas pesquisas que ele começou de 4, foi para 3, começou com 3, agora está com 2. Então o Álvaro está mais ou menos numa queda, como aconteceu com a Marina, né? Provavelmente pessoas migrando o voto dele para outro candidato. O Meirelles cresceu pouca coisa, ele era um desconhecido, né? Saiu, apesar de estar no governo, Temer e tudo mais, mas ele meio que manteve ou cresceu pouco e ele carrega junto, né, a bandeira do governo atual. Então, dificilmente ele vai conseguir qualquer outra coisa. É difícil também, outra missão quase impossível para o João Amoedo. A única diferença é que ele saiu do nada, ninguém conhecia o cara, nunca foi político, nunca participou de nada, saiu de 1% do início das eleições para 3%. Então, esse é a única vantagem dele em relação aos outros dois, mas é uma missão quase impossível para qualquer um deles,
De toda forma, tem mais uma semana. Essa semana, se alguma coisa acontecer, se um desses candidatos aqui for parar em 5, 6, 7% por alguma ação que eles promoverem, pode ser que eles comecem a se destacar, eles vão chamar atenção, eles vão participar. Né? O debate da Globo, o critério definido é que candidatos com 6% vão participar. Então, pode ser que o Amoedo, por exemplo, consiga atingir esses 6%. Se não, se nenhum deles conseguir, eles estão fora do jogo. E aí, na próxima semana, eu vou trazer comentários sobre essa nova realidade. Bom, e daí para baixo, não, os candidatos praticamente não saíram do lugar e já migraram os votos. Né? Então, você vê que todo mundo que tinha aqui 1% já decidiu que vai votar em alguma outra pessoa. Né? Exceto os eleitores do Boulos que estão na mesma ordem aqui, mas também não cresceu. Então, mais importante aqui é esse grupinho ainda restrito de pessoas, de brancos, nulos e indecisos, que vão manter assim ou vão migrar para um desses candidatos. Alguns podem acabar votando no desespero, no anti-Bolsonaro, no anti-PT, no anti, basicamente, um desses dois, tomar uma decisão. E essas decisões vão ter que ser tomadas com muito cuidado. Né? Estão sendo feitas várias campanhas sem nós analisarmos com cuidado os números que estão surgindo. Agora, gente, taxa de rejeição é uma coisa muito importante, né? Tem que analisar isso aqui com carinho, porque rejeição é algo que dificilmente muda radicalmente para baixo. Né? Quem rejeita, você vai ver exceções aqui, que é, por exemplo, o Alckmin tem um tempo de televisão absurdo. Então ele consegue, com alguma campanha, reduzir um pouco essa rejeição dele, fazendo uma maquiagem, uma imagem lá dele, para ele vender. Então, ele conseguiu fazer isso no início da campanha, mas já deu para ver que estabilizou. O Ciro conseguiu alguma coisinha, mas é muito pouco. Dá para ver que a rejeição é algo que ou está estável ou aumenta. Né? E aquilo dá para ver claramente, na medida que as pessoas começaram a descobrir quem é o Haddad, que ele faz parte do PT, etc., elas começaram a também aumentar o índice de rejeição, do mesmo jeito que as pessoas também começaram a votar mais nele. Esses gráficos caminham junto. Bolsonaro também, rejeição crescente, teve a questão do atentado, uma comoção, então um momento em que as pessoas começaram, algumas rejeitaram menos, então dá para ver isso claramente aqui, mas não muda muito. Se a gente vê as pesquisas, a coisa ou ela é estável ou ela cresce. Onde que está a gravidade disso na hora de fazer as análises? Quanto maior o índice de rejeição, quando você chega no segundo turno com uma pessoa que tem alto índice de rejeição, as pessoas indecisas, as pessoas que estão votando em um dos outros candidatos, na hora que elas começarem a decidir, elas vão decidir ante alguma coisa. Elas não vão decidir que elas gostam de um candidato. Elas vão decidir, eu não gosto do ciclano, então eu vou votar no fulano, que eu também não gosto, mas eu gosto menos. Né? Então, isso é muito grave. E o Bolsonaro ele realmente tem uma taxa de rejeição muito alta. Em segundo lugar, aqui o Haddad. Então, a briga e vai continuar grave. Né? Tem um atenuante que no segundo turno eles têm um tempo igual de propaganda eleitoral, mas essa propaganda na TV está cada dia tendo menos peso frente à campanha que é feita pelas redes sociais. E a campanha anti-Bolsonaro e anti-PT são campanhas muito fortes. Né, e elas vão continuar crescendo. Então, minha crença é que essa rejeição vai continuar nesses patamares aí, porque tem esse balanço entre TV e redes sociais. Eles vão continuar com alta rejeição, nenhum deles vai cair, e também nenhum deles vai explodir para 60%, 70%. Eles vão continuar com algo nessa ordem de grandeza, na minha visão. Talvez o Haddad cresça um pouquinho, porque ele continua sendo conhecido, né? Mas vai no mesmo critério das pessoas que já estão mais bem informadas. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que os candidatos com menos chance, né, de irem para o segundo turno, eles naturalmente têm mesmo um índice de rejeição mais baixo. E nota que os números são muito parecidos. Né? Não quer dizer necessariamente que a rejeição deles é baixa, mas isso está muito associado com as pessoas nem sabem que essas pessoas, quem são essas pessoas, que elas são candidatas, então ela não rejeita alguém que ela nem conhece. Então, avaliar a rejeição para essas pessoas debaixo da tabela não faz muita diferença, tanto é que você vê que é tudo igual. Agora, o que para mim é a parte mais importante, gente, tem que analisar muito o que vai acontecer nesse segundo turno, né? Independente da sua posição ideológica, etc. Tem que ter muito cuidado.
com os cenários que estão se desenhando. E o que eu mais vejo são as pessoas simplesmente abraçando uma causa e caminhando com essa causa sem atenção para as possibilidades que podem ocorrer no segundo turno. Então, o importante é ter essa consciência e, óbvio, cada um continua com a sua visão. Então, uma coisa óbvia, independente do que acontecer daqui até o dia da eleição, se esses dois candidatos forem para o segundo turno, como a coisa caminha para ser, eles estão empatados tecnicamente nesses aqui. Pode ser que um puxe um pouquinho mais para um lado, um puxe para o outro. Lembrando que o Haddad ainda está se apresentando, então pode ser que ele cresça de um lado. Lembrando que o Bolsonaro tem os eleitores enrustidos, né, que não vão declarar que votam nele, mas no dia vão votar. Então, assim, esses números aqui, eles servem para dizer o seguinte, olha, está tudo em aberto. Se for para o segundo turno esse par, nós não sabemos o que vai acontecer, quem vai ganhar. Tá? Então, isso é algo que eleitores de cada um têm que ponderar. Tá? Se o par for esse, ninguém sabe o que vai acontecer. E o mais interessante geralmente quem vota no Bolsonaro é anti-PT, e geralmente quem vota no PT é anti-Bolsonaro. Então, nós vamos ter que dividir essas duas coisas no nosso raciocínio aqui. Se você acredita que o Bolsonaro é a melhor pessoa dentre os 50 candidatos que nós temos aí, e que tem que ser ele, que não tem outra opção, ok, siga em frente, né? Acho que tem que votar em quem se acredita aí no primeiro turno, beleza, mesma coisa para o Haddad, vamos em frente. Né? Então, minha fala agora é mais para as pessoas que são anti-Bolsonaro e anti-PT. Tem que ser analisado com mais calma. Bom, se você é uma pessoa anti-Bolsonaro, é muito importante você ter atenção nisso que está acontecendo aqui. Esse candidato, Ciro Gomes, ele é quem mais tem chance de ganhar o Bolsonaro no segundo turno. Repara que em todas as pesquisas, mesmo no momento, né, de comoção por causa da questão do Bolsonaro e tal, o Ciro Gomes esteve à frente do Bolsonaro e a distância é grande. Voltou a ser grande como era no início. Então, o mesmo cenário que tinha um mês atrás é o cenário que tem agora de distância entre os dois, mesmo com tudo que está acontecendo. Né? Então, o Ciro é muito forte, isso tanto nas pesquisas do Ibope, quanto nas pesquisas do Datafolha. Repare que as linhas não se cruzam, né? Porque poderia dizer, uma pesquisa foi mais para um lado, para o outro, beleza, mas quando você olha muitas pesquisas em sequência de diferentes institutos, né, e que ela representa coisas, isso aqui mostra, olha, teve uma comoção, teve uma diferença, né, que aconteceu aqui nesse meio tempo, que fez com que votos migrassem de um para o outro, mas passado isso, né, nós notamos, isso aqui está fora daquela margem das pessoas indecisas e tudo mais, aqui já está, mesmo aqueles enrustidos votando no Bolsonaro, ele ainda está perdendo, né, para o Ciro Gomes. Então, assim, se a sua campanha é anti-Bolsonaro, você prefere votar nesse cara aqui, no Ciro Gomes, para ele ir para o segundo turno e para ele ter mais chance de ganhar do Bolsonaro? Ou você prefere arriscar e entrar na campanha do Haddad e que o Haddad perca para o Bolsonaro no segundo turno? Então, leve isso em consideração na hora de avaliar. O Haddad tem muito mais força, né? Ele vai conseguir mobilizar muito mais gente. Ele é do PT, ele tem muito mais poder de mobilização. Então, é só ter esse cuidado. A melhor pessoa para vencer o Bolsonaro é o Ciro Gomes. Se você tem essa linha de pensamento, não pense duas vezes entre escolher entre o Ciro Gomes e o Haddad. Agora, se você é realmente um eleitor do PT e acredita que, olha, vale o risco, né? Até para o eleitor do PT, eu levantaria essa leve. Você quer arriscar? Você acha que vale a pena o risco? Você não quer que o Bolsonaro seja presidente. Você quer arriscar levar o Haddad para o segundo turno e deixar ele perder? Ou você aceita uma solução menos pior? Porque eu sei que para o Ciro é menos pior para quem tem a visão do PT. Então, pense nisso, né? Se vale a pena esse risco ou não. Aí olhando o lado de quem é anti-Bolsonaro. Agora, olha a ironia, né? Se você é anti-PT, repara que o mesmo raciocínio é válido. Repara o seguinte, o Bolsonaro, desde o início da campanha, na maioria dos casos, ele perde no segundo turno para boa parte dos confrontos dele, principalmente com o Ciro, mas perde até para o Alckmin, né? nessa comparação. Ele só meio que empata com
com a Marina, né? Mas vê que a curva já está mudando também. A própria Marina, mesmo com as perdas dela, já está num segundo turno com o Bolsonaro empatando. Ela estava perdendo na época da comoção e voltou a empatar. Então, assim, o Bolsonaro, ele tem, o risco é muito grande dele perder no segundo turno, né? E quando você decide apoiar o Bolsonaro, você está garantindo que ele vai para o segundo turno. E muito provavelmente, como a moção de mover mais pessoas para votarem no Bolsonaro na tentativa dele ganhar no primeiro turno, que eu já mencionei aqui que é algo que não tem como acontecer, né? O que acontece é que pessoas que poderiam estar ajudando uma outra candidatura, não sei, você não gosta do... Você é anti-PT. Se você é anti-PT, você prefere quem? Você prefere o Ciro como presidente? Você prefere o Alckmin como presidente? Porque eles têm mais chance de ganhar, né, numa simulação de segundo turno contra o Haddad. Se o seu voto vai, se os votos todos concentram no Bolsonaro, você não tem essa opção. Então, eleitor do Bolsonaro, você pode pensar no plano B, né? Não falo eleitor, desculpa, o anti-PT. Você pode pensar no plano B. O plano B é levar uma outra candidatura para o segundo turno, que não seja do Fernando Haddad. Como que você pode fazer isso? O Bolsonaro tem muita margem para ele ir para o segundo turno, né? Mas o Haddad nem tanto, ele está crescendo, mas tem menos margem do que o Bolsonaro. Então, se você migra seu voto para um dos outros candidatos, para o Ciro Gomes ou para o Geraldo Alckmin, por exemplo, são os dois aí que estão mais fortes, você talvez ajude um deles a ultrapassar o Haddad e você ajuda que ele vá para o segundo turno. E aí, lá no segundo turno, você vota no Bolsonaro, que se você acredita que esse é o melhor candidato, vote nele. Mas pelo menos se ele perder, ele não vai perder. Se você não vai perder para o PT. Se você é anti-PT, o ideal é que o Bolsonaro enfrente ou o Ciro Gomes ou o Geraldo Alckmin. Mesmo que ele perca, pelo menos não foi o PT para o governo. Então, repara que tá bem interessante essa eleição, então muito cuidado, né, para não defender cegamente a bandeira do Haddad, nem cegamente a bandeira do Bolsonaro. A realidade é essa, os riscos são esses, e tem que pensar se vale mesmo a pena isso aqui. Vale mesmo a pena esse confronto que vai dar ou Bolsonaro ou Haddad, e você tem o poder, né, do seu voto, o poder de colocar a sua opinião na mídia e ajudar as pessoas a tomarem suas decisões. E esse outro gráfico, apesar de ser uma simulação improvável de acontecer, do Bolsonaro nem estar no segundo turno, né, é bem quase impossível, ele demonstra o seguinte, olha, se eu comparar Ciro com Haddad, tem muito mais pessoas que votariam no Ciro. Não porque eles amam o Ciro necessariamente, mas porque são pessoas que não querem ver o PT no poder novamente. Elas preferem dar chance para um outro cara que está se candidatando. E repare que o alto índice de pessoas que não sabem quem votaria, né? 25%, se são essas duas opções, não sabem quem votar. Mas esses 25% têm mais chance. Essas pessoas que estão em dúvida, geralmente, no final das contas, elas vão para o anti alguma coisa. O Ciro não tem tanta rejeição, né, como eu mostrei um pouco antes, quanto o PT tem. Então, ele tem mais chance de abraçar esses votos dos indecisos do que o Haddad, né? Então, reforçando, né, essa questão de que realmente o Ciro tem mais chances do que o Haddad de vencer essas eleições se ele for para o segundo turno. Então, até então, eu tentei colocar de uma maneira independente, né, as avaliações. Eu geralmente, né, levo porrada de todos os lados, porque eu tenho amigos de todas as frentes ideológicas, né? Mas espero que eu tenha conseguido atingir meu objetivo de dar mais clareza, né, para que cada um vote com a sua consciência. A partir daqui, eu vou fazer alguns comentários mais pessoais da minha opinião e como que eu pretendo guiar essa próxima semana, né, e avaliar o que acontece. E na próxima semana eu devo trazer alguma novidade com relação à minha avaliação, com relação às novas pesquisas que vão surgir. A novidade que ocorreu foi que ontem a Globo estipulou, né, que teve uma reunião lá, eu não consegui encontrar uma ata pública, uma coisa assim, mas eu vi noticiado em diferentes frentes, aqui é um noticiário do Daciolo, teve um noticiário do João Moedo, informando que a Globo convidará
além daqueles que, por lei, tem que estar no debate. Então, lembrando que quem tem mais de 5, né, parlamentares na Câmara é obrigado a estar no debate, por isso que nós vemos lá os que eles chamam de nanicos, né, as pessoas que nem têm percentual, mas como elas têm alguns deputados lá na Câmara, eles conseguem o direito de participar do debate. E que eles convidarão, né, quem tiver pelo menos 6% na pesquisa que ocorrerá nessa quinta-feira, 27 e 28, divulgar, quinta dia 27 e sexta dia 28, foi isso, né? E essa pesquisa do Datafolha servirá para a Globo definir se haverá mais algum candidato convidado, caso ele ultrapasse os 6%. Então, isso aqui é a última chance, né, para candidatos, igual o João Amoedo iniciou a campanha dele, para que possa atingir os 6%. Né? Ele também deu essa mesma informação logo após a reunião que ocorreu lá na Rede Globo. E essa é a última chance de qualquer um desses candidatos que tem poucos votos. Né? O João Moedo nem participa dos debates, ele não teve essa oportunidade. Então, a minha opinião pessoal é que esse projeto do Novo merece, no mínimo, ser ouvido. Não é um projeto que vai agradar a todos, mas é um projeto que está sendo construído, é recente, né? Está sendo feito por pessoas que não são da política, que montaram esse partido e que começaram a trabalhar em favor disso. Nem todos vão concordar com as regras do partido, com o que está sendo dito lá. Quem quiser mais informações consegue buscar aí nas redes. E eu acredito que esse é um partido que, no mínimo, deveria ser ouvido. Chega a ser injusto, né, com essa última pesquisa do Datafolha, do Ibope, né? Nós vemos que o João Moedo já é o sexto colocado, né, na pesquisa. Apesar dos 3%, ele ultrapassou todos esses candidatos que já eram mais conhecidos, né, pelo menos esses 3 primeiros aqui. Ele chegou a 3% à frente dos demais, e mesmo assim, mesmo o Bolsonaro não estando presente, ou seja, só sobraram 4, né, acima dele, ele não é convidado. Mesmo que ele atinja 5% dos votos, ele não será convidado a participar. Então, a minha opinião, né, é que essa candidatura mereceria ser mais ouvida, participar. Então, hoje é o meu voto, né, eu quero apoiar e eu indico que todos ajudem a divulgar, quem acredita que isso faça algum sentido, né, que esse camarada pelo menos faça parte de um debate. Então, divulgar que esse partido existe, que essa pessoa existe, para que ele tenha a oportunidade de participar. Então, esse é o meu voto dessa semana, né? É a última chance, a última cartada que o João Amoedo tem para tentar participar, tentar demonstrar algum valor. Se ele não conseguir nem esses 6%, não é questão de debate em Globo, etc., é porque não tem mais, estagnou, e o que ele tinha de mobilização dos filiados, das pessoas ao redor, chegou no seu limite, não dá mais tempo. Não vai ser em uma semana que alguém vai sair de 3, 4% e ir para o segundo turno. Se ele conseguir 6%, aí a coisa muda de figura, né? É dobrar a quantidade de seguidores em uma semana. Não é algo inviável, nós estamos numa era de comunicação, então, se você acredita, seja nele, seja no Álvaro Dias, seja no Henrique Meirelles, seja em qualquer um desses, no Boulos, né, que tem uma quantidade de votos menor, divulgue, porque essas pessoas vão crescendo nas pesquisas e aparecendo nesses gráficos, né? Elas vão ter a oportunidade de se destacar, elas vão sair em noticiário, as pessoas vão divulgar e falar, olha, se o Ciro passa para 14%, 15%, e o Haddad perde um pouco, ou se o Bolsonaro tem uma certa queda, ou se o Alckmin sobe um pouco, isso muda a dinâmica das eleições. Então, faça a sua parte. Se você acha que essa competição só desses dois jogadores aqui não faz sentido, faça a sua parte, é o que está ao seu alcance.